Senhor, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor, para que possamos alinhar, Senhor, os propósitos Amém, Jesus. diante de Ti, os nossos objetivos, e que possamos, Senhor, caminhar rumo à eternidade. Que nada nos Amém. distraia, que nada, Senhor, nos tire do foco, nada nos tire do caminho, nada nos tire, Senhor, do propósito. Que o Senhor possa nos dar sempre senso de destino e que possamos fazer a tua Aleluia. vontade sempre. Cobre, Senhor, cada casa, cobre, Senhor, cada família. Cobre, Senhor, cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. As casas que precisam, Senhor, da tua misericórdia, que o Senhor estenda elas. As casas que precisam, Senhor, de uma providência em cura, nós liberamos, sejam curados. Casam, Senhor, que precisam de provisões financeiras. Nós proclamamos, em nome de Jesus, que o céu se abra. Pai, nós proclamamos Aleluia. onde necessita, Senhor, da ação e intervenção do Senhor na tua misericórdia, por causa que há brigas, discussões e destruições. Nós declaramos que a tua paz, a tua shalom entre em cada casa dessa. Nós proclamamos, Amém. em nome de Jesus, as tuas muralhas de fogo, para que seja liberado e que nenhuma arma forjada contra os teus filhos prospere e todas as línguas que se levantaram em juízo, em tribunais, que o Senhor possa sentenciar. Nós declaramos, Amém. em nome de Jesus, um tempo de frutificação e avanço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E Amém. amém. É, na semana passada, não, semana retrasada, né, que nós tivemos a palavra, a apóstola Lúcia trouxe uma palavra, né, escreveu aí uma palavra acerca da pacificação. Nós, como pacificadores, e colocamos então essa palavra de que as mulheres, né, têm esse chamado específico de serem pacificadoras, né? Não só as mulheres, mas todos aqueles que são filhos, mas como nós estamos nesse alinhamento com as mulheres, viemos com essa Sim. palavra de sermos pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, né? E aí trouxe essa menção de mulheres que fizeram a diferença, as mulheres que fizeram que foram pacificadoras em um momento e aquelas que foram pacificadora no meio da guerra e pacificadora no meio da sua família, né? Foi duas menções que foram para e depois surgiu então, né, a gente é, deliberando ali no grupo nosso e aí então surgiu então uma questão de muitas vezes nós entrarmos em guerras que não precisaríamos entrar. Então, quando a gente fala de ser pacificador, nós precisamos entender que eu preciso ser sábio para poder fazer guerra e eu preciso ser sábio para poder fazer paz. Então, qual é o momento de fazer guerra? Onde entrar em guerra e onde estabelecer paz? Será que muitas vezes nós não estamos fazendo guerras desnecessárias? E esse foi o ponto, né, que tocou no meu coração acerca disso. Será que não estamos fazendo guerra desnecessária? Será que muitas vezes não compramos guerras alheias que, na verdade, se torna desnecessário? Será que algumas lutas que estamos lutando pode ser que nós possamos estar lutando até mesmo contra Deus, né? Algo que o Senhor está fazendo, algo que o Senhor está estabelecendo, algo que o Senhor está tratando na nossa família, algo que o Senhor está fazendo na nossa casa. E muitas vezes, então, nós começamos nessas guerras e quando nós falamos de pacificação, o pacificador, ele tem um coração quebrantado, um coração sensível ao ouvir. E ele sabe quando ele tem que se prostrar, ele sabe quando ele tem que ir para o Senhor e quando ele tem que avançar em guerra, né? Então, a característica do pacificador não é o passivo, nós deixamos claro isso, né? Não é o passivo, não é o procrastinado, mas é a pessoa que sabe com quem está guerreando e quando guerrear. Ou seja, esse é o momento de nós é, 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 levantar uma bandeira de avanço. Não, mas esse é o momento de nós fazermos as pazes. E aí, então, a palavra de hoje que nós queremos deliberar aqui com vocês um pouco.
conversar um pouco aqui. É, as nossas guerras têm sido realmente guerras justas? Os nossos conflitos, porque hoje a gente fala assim, estamos em guerra, né? Estamos em guerra, pegamos essa questão da guerra, não, estamos na guerra. Mas será que são guerras que estamos fazendo? Guerras no orgulho, guerras na soberba, na individualidade? Será que nós estamos virando os justiceiros? É guerra contra pessoas. Guerra contra pessoas? Então, quando nós olhamos essa questão, eu quero emendar aqui a questão dos pacificadores, trazer um pouquinho sobre isso, a sabedoria para que possamos entender aonde nós vamos levantar a bandeira de paz e dizer não, eu não vou avançar em violência, ou a guerra que muitas vezes nós estamos sofrendo dentro de casa, e agora eu vou colocar como um contexto que a gente vê muito as pessoas dizendo, né, apóstolo, nós estamos numa guerra dentro de casa, mas espera aí, essa guerra, será que realmente é uma guerra ou é falta de pacificação? Ou é falta de levantar a bandeira e dizer, não, não vou fazer guerra? Então, muitas vezes nós começamos a guerrear uma guerra que não tem sentido. E esse é o ponto que nós queremos trazer hoje. As guerras que têm sentido e as guerras que não têm sentido. As guerras que compensam ser guerreadas e as guerras que nós fazemos desnecessário. E muitas vezes nós podemos estar aí lutando contra o próprio Senhor em coisas que ele mesmo está fazendo. É Hein? saber o tempo certo de Deus, né? Sim, Para se mover. Um grande exemplo disso é Davi, né? No momento que Deus chamou ele para a guerra, ele estava em casa. Ficou em casa, né? Isso sim, deu muito problema para ele. exatamente. Então vamos lá. Quando nós olhamos aqui, um dos textos que a gente eu quero trabalhar, eu vou trabalhar com três palavras aqui, três textos. Então vamos lá. Primeiro, Atos, capítulo 5, verso 39. Atos, capítulo 5, nós vamos ver o parecer de Gamaliel acerca do, acerca do avanço do evangelho. Esse é o tema geral desse texto, o avanço do evangelho. Eles estavam avançando, e os fariseus estavam bem chateados com isso. E aí Gamaliel, então, ele traz um sábio conselho. E eu quero pegar esse sábio conselho para que a gente aplique no nosso dia a dia. Ele disse no verso 38, ele diz assim: Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixa-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-las, para que não sejais, porventura, achado lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, o primeiro ponto aqui, a gente vai ver o seguinte: hoje está todo mundo só ouvindo, né? Veja só, a primeira coisa aqui que nós vamos entender aqui é, irmãos, quantas vezes nós pedimos para que o Senhor realize algo na nossa casa, na nossa vida? Quantas vezes nós oramos para que o Senhor entre com providência e estabeleça a vontade dele? Você já viu que muitas vezes, para fazer uma reforma em algo, primeiro se torna algo um pouco bagunçado, né? Ou seja, primeiro vem uma desordem para depois entrar a ordem. Se você vai fazer uma reforma numa casa, de repente começa e quebra uma parede daqui, quebra uma parede de lá, e faz uma sujeira aqui, faz uma sujeira lá. Mas depois, no fritar dos ovos ali, depois no geral, depois de um tempo, você vai ver que aquela casa ficou mais bonita. Muitas vezes, agora entrando no primeiro ponto que eu coloco aqui, de guerras,
guerras desnecessárias. Muitas vezes nós começamos um tempo dizendo: Senhor, entra na minha casa. Senhor, estabelece algo na minha casa. Senhor, cuida do meu filho. Senhor, entra na minha, sei lá, restaura o meu esposo. Senhor, faz isso. E aí, quando o Senhor começa a fazer, nós começamos, então, a interferir nisso, entrar em guerras, né? Esse é um contexto. Entrar em guerra, pedindo para que Deus pare. Dois, ou nós começamos a entrar em guerra, e entrar em guerra aqui é entrar em guerra um contra o outro. E nós começamos a brigar dentro de casa, imaginando que a nossa guerra é contra a carne ou contra a sangue. E a gente começa a brigar uns contra os outros. Por quê? Porque nós não entendemos aonde o Senhor está levando, ou o propósito que o Senhor está levando a nossa casa. Então, o primeiro ponto aqui, veja só, quando nós tratamos de guerrear, nós vamos entender o seguinte: nenhuma guerra ela é feita por hobby. Toda guerra é feita para avançar. Ou seja, se faz guerra para tomar território, se faz guerra para conquistar, se faz guerra para pegar despojos, se faz guerra para poder é, 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 despojar o inimigo ou tirar do inimigo alguma coisa. Então, o primeiro ponto: se eu entro em guerra com a minha casa, significa que eu estou tentando despojar o meu próprio cônjuge ou despojar a minha própria família, tomar deles o que já é meu. Nenhuma guerra ela é feita simplesmente por lutar. Toda guerra é um ato de avançar. Mas avançar no quê? Então nós começamos um ponto aqui. Qual é o propósito de uma casa? Qual é um propósito de construir uma casa? Esses dias a gente tem, eu tenho dado uma palavra, sempre uma palavra, eu pego uma palavra rema, né? E nesse ponto que eu vou trabalhando, eu entendo o seguinte: todo o nosso processo que nós estamos fazendo aqui, de Gênesis a Apocalipse, é voltar para casa. Ou seja, saímos do jardim, estamos voltando para o jardim. Se você pegar em Gênesis 3, né? Gênesis 3, quando o Senhor tira o homem do jardim, fecha a porta e a árvore da vida é escondida. Em Apocalipse capítulo 21 e 22, nós vamos ver que ali no centro do jardim, no centro da Nova Jerusalém, tem a árvore da vida. Isaías 35, nós vamos ver que ele diz que agora abriu um caminho chamado Caminho Santo. Então, todo o propósito é: eu saí do Éden, estou voltando para o Éden. O propósito nosso aqui, vou colocar eu da minha esposa, é o meu propósito pessoal: voltar para o Éden, voltar para o Pai. E quando nós nos casamos, qual é o nosso propósito? Que eu possa auxiliá-la a voltar para o Éden e ela possa me auxiliar a voltar para o Éden. Ou seja, nós dois juntos, caminhando, um escudando o outro, para que ninguém desvie do caminho. As guerras que vamos fazer, as guerras é contra aqueles que nos tira do caminho, e não contra ela, e nem ela contra eu, e nem nós contra os nossos filhos. Mas a nossa guerra ou a nossa luta é por aquilo que tenta nos tirar do caminho. Então, o primeiro ponto que eu digo aqui é: irmãos, o que tanto batalhamos? Pegando a palavra dos pacificadores, por que tanto guerreamos? Será que realmente nós não estamos entrando em distração em vez de guerra? Será que nós não estamos nos distraindo e não estamos olhando para o ponto certo? E aí entra a questão: por que eu vou lutar contra ela e ela contra eu, se o nosso objetivo é um escudar o outro para que nós possamos chegar na eternidade? Um escudar o outro para que nós possamos avançar na eternidade. Um escudar o outro para que é, é, aquela palavra de Efésios, né? Um permita que o outro fique erguido. Cara,
Tá cortando aí? Parece que aqui tá meio cortando. Tá, tá cortando o som? Um pouco. É, a internet aqui tá coisada. E a internet está fraca hoje. Então Se veja, não, tá ótimo. então veja, qual é o propósito? Esse é o propósito micro entre família e esse é o propósito macro entre igreja. Esses dias eu estava pensando nesse ponto, e é o ponto de ser pacificador, e a gente começa a dizer o seguinte, irmãos, o que nós precisamos? É entender que eu preciso estudar um ao outro para chegar na eternidade. É óbvio que em momento nós vamos fazer guerras. Guerras contra os inimigos da cruz, guerra contra os inimigos da comunhão, se eu posso dizer assim, guerra contra o inimigo da nossa alma, guerra contra o inimigo da nossa casa que tenta destruir, guerra, mas na grande maioria nós vamos ser pacíficos, porque contra um ou outro não tem guerra. Então, de fato, muitos dos nossos problemas são coisas que nós vamos fazendo. É como que o inimigo lançasse setas de, de como que eu posso falar? De frustração pessoal. E eu vou lutando um contra o outro. E eu perco a visão de eternidade. E aqui eu pego o ponto central. Quando eu perco a visão da eternidade, eu quero e entendo que eu tenho que desfrutar tudo agora. E eu tenho que viver tudo agora. Porque eu não creio que eu terei amanhã. Eu não creio que eu terei eternidade. E se eu não tenho eternidade, eu tenho que aproveitar tudo agora. E agora eu não estou feliz, agora eu não estou conseguindo desfrutar de tudo isso. Logo, o culpado é quem está do meu lado. E aí eu começo as guerras. Aí eu começo as brigas. Aí eu começo os conflitos. Aí eu começo, ou seja, aí eu não consigo ser pacificador. Quando eu olho para a eternidade, eu entendo que, na verdade, como diz o apóstolo Paulo, aqui é só uma semente. De fato, a vida plena está na eternidade. E o que eu tenho que fazer é corroborar ou colaborar para que nós vamos juntos. Quando um desanimar, um levanta o outro e diz: não, peraí, vai não. Agora, como que eu consigo levantar o outro se eu não sou pacificador? Como que eu consigo permanecer e deixar ereto, né, como é a palavra que o apóstolo Paulo usa, suportando uns aos outros em amor, e a palavra suportar não é o ato de aguentar e tolerar, é o ato de deixar ereto, deixar reto, deixar em pé, ou seja, deixe o teu irmão em pé, seja um suporte a ele, mas eu não consigo fazer isso se eu não tenho o espírito de pacificador. Então, completando, né, a palavra da semana retrasada, quando a apóstola ela traz essa questão e fala assim, nós precisamos ser pacificadores, e o que eu estava meditando acerca disso é, por que eu preciso ser pacificador? Porque eu preciso ver a eternidade. É, eu lembro de um escrito do Rick Joyner, não sei se a senhora lembra, acho que é A Batalha Final, Batalha final. que ele conta aquela experiência do monte, né, que eles vão seguindo, e uns vão ficando pela metade, e uns vão morrendo, e eles vão seguindo, e aquela luta vem, e aí quando eles chegam no portão do céu, é uma visão que o profeta Rick Joyner teve, e quando eles chegaram lá no céu, né, aquele ar de conseguimos, né, um monte de gente ficou para trás, tudo derrotado, mas nós conseguimos. Aí eles entram nas mansões celestiais, há uma paz, aí o Senhor fala assim, agora volta e ajuda todos eles, né? Ou seja, o importante não é só você chegar, mas você precisa ser o suporte do outro. Não é uma corrida de quem é o primeiro. A gente não está na maratona celestial. Nós estamos nessa corrida de um ir com o outro, um suportar o outro, um levantar o outro. E para isso nós precisamos ser pacíficos. Não sei se alguém quer comentar algo sobre isso, aí eu vou para um outro texto. Não, bem. Eu gostaria Pode de continuar. um exemplo que continua. Sim. É, eu queria deixar aqui uma chave para hoje, que no ambiente profético, né?
E, em que o Éder disse sobre, Mais alto. Acho que tá. em que o Éder disse sobre sermos pacificadores e não errar também o tempo de guerra. Isso que eu tiro uma lição de vida para isso. Porque eu me lembro muito bem em que eu quis comprar uma guerra em termos de um propósito, né, de uma família, e a vontade do meu coração ali era para que Deus abrisse todas as portas possíveis. E cada dia o Senhor estava fazendo acontecer durante a semana, até que havia um último negócio para acontecer, quando o Senhor me disse que, no último momento, Ele falou: hoje, quando for 2 da tarde, vai acontecer algo. Vai acontecer o último negócio. E eu quero te dizer que eu só abri essas portas se abriram por conta de você, porque você me pediu. Então, ali eu percebi que eu estava num tempo errado, estava comprando uma guerra que, na verdade, o Senhor não queria. Então, a gente tem que ter uma consciência na guerra, e entender se é realmente o tempo de clamar, o tempo de tentar fazer uma abertura de céu, o tempo de chamar Deus para aquela causa, porque, na verdade, o Senhor estava me explicando por quem eu estava fazendo a guerra. Então, acredito que não era o momento, não era o tempo certo para orar e fazer com que o céu descesse. E ali eu recuei, eu expliquei, houve uma explicação da minha parte, porque, né, é tão gostoso você orar, clamar e tentar fazer com que as portas se abram, né, na vida das pessoas. Então, eu tirei isso como lição. O tempo da guerra, nós não podemos errar o tempo de Deus na nossa vida e também nós não podemos errar o tempo da guerra, porque há tempo para tudo, né? Eclesiastes fala isso. Há tempo para tudo debaixo do sol. Então, nós temos que ter discernimento de qual tempo nós estamos. E eu obedeci o Senhor ali. Mas tudo aconteceu naquele último dia, como o Senhor disse. Quando foi 2 da tarde, foi acontecendo toda a negociação e tudo, e eu fiquei com o coração muito temeroso, entende? Porque eu me coloquei entre Deus e a pessoa, e não era o tempo. Amém? Verdade. Porque depois Deus mostrou o coração da pessoa, né? E o Senhor diz acerca do coração da pessoa, fala assim, a pessoa não vai avançar nisso. Ou É seja, porque, sabe, muitas vezes você está abrindo o céu, chamando o trono de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, não é exigindo, mas dentro de um clamor, para que Deus resolva essa situação, e nosso Deus é aquele que faz acontecer, a gente sabe disso, diante de um clamor, diante da sinceridade do nosso coração, diante daquele que está clamando, e muitas vezes a pessoa com que você está ali clamando não se resolveu com Deus ainda, ele não teve transformação, é infiel ao Senhor, então nós temos que ter muita sabedoria, porque quando o Senhor me parou e disse, eu eu tive que contar a verdade ali e dizer o porquê que eu não iria mais guerrear, mas era a última guerra e o Senhor já tinha aberto a última porta. E depois o Senhor disse para mim: eu hoje vou mostrar para você quem essa pessoa é para mim. Eu achei muito sério. E por conta de você, eu abri a porta. Então, eu estava me colocando em uma posição muito perigosa, eu achei. E ali eu orei ao Senhor, pedi perdão e agradeci por cada vitória daquela família aquela semana. Mas a gente tem que prestar atenção, sabe? Eu levo isso como um ensinamento para a minha vida e uma chave. Entende? Não que a gente vai ter medo de orar pelas pessoas, mas ali eu estava em guerra, numa situação impossível de negócios. E o Senhor, na verdade, se revelou em cada oração, em cada momento, e tudo aconteceu como ele me disse na época. então, Queridos, pode eu falar. posso, já que a Lu abriu aí essa porta, era dentro do texto que eu ia comentar, eu posso comentar agora, que eu acho que fica bem apropriado. Sim, deve. Pode. Então, eu estava meditando sobre as guerras desnecessárias e o Senhor me levou para Josafá. Josafá, rei de Israel, né, ele estava dentro, dirigindo Israel, governando, né, o povo, e tinha o rei Acabe. Acabe, como vocês todas sabem, um rei que na Bíblia diz que não houve um homem mais maligno que fizesse o povo de Israel pecar como houve Acabe. Essa era a opinião do Senhor a respeito de Acabe.
E Acabe chama Josafá e diz assim: Olha, você vem guerrear comigo porque eu estou aqui precisando de ajuda. E Josafá prontamente falou: Não, meu irmão, eu vou com você. Só que o Senhor não havia ordenado aquela batalha. E ele chega, diante de Acabe e fala: Mas não é melhor a gente consultar ao Senhor para saber mesmo, Acabe, se a gente vai para essa guerra? E Acabe: Não, agora nós vamos consultar agora. Traz aí 400 profetas. Eu só lembrei daqueles 400 que foram mortos, né? 400 profetas chegam e só vai porque o Senhor vai te dar a bênção, essa é a hora da guerra, o Senhor vai te abençoar, a vitória é de vocês. Ele falou, José falou, mas não tem um profeta do Senhor para a gente ter uma palavra? Aí acaba, tem um, mas esse nunca fala nada de bom para mim. Mas vamos chamar. Aí chama o profeta Micaías, e ali, ele diante do rei falou: Não, pode ir, rei. Essa palavra é boa, vai. Olha, amiga, eu já falei para você, você só fale a verdade para mim. Está no capítulo 17 e 18, né? Essa história de Segundo Crônicas. Quando Micaías entendeu, tá bom, então vou falar. O Espírito do Senhor vem sobre Micaías. E Micaías diz: Olha, vai acontecer isso, vocês vão perder. E a palavra do Senhor era que não se fizesse aquela guerra. Mas ele falou: Não falei para você que esse homem só fala coisa ruim para mim? E decidiram, esquecendo a voz do Senhor, foram para a guerra. Quando chega lá, Acabe é ferido e Josafá quase é morto, porque os inimigos pensaram que ele seria o rei, né? E no momento lá, ele grita para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor desvia o furor, porque Josafá era um homem temente a Deus. Mas ele não discerniu que aquele não era o momento de se filiar a um homem ímpio e fazer uma guerra por aquela pessoa. Exatamente o que a Luciana colocou aí. E o Senhor mostrando para ela, não era o momento. E eu quero ler para vocês, no capítulo 19 de 2 Crônicas, os primeiros versículos, diz assim: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Aqui, irmãos, nós vemos claramente o Senhor fazendo o confronto. Por que que você vai entrar numa guerra que Deus não mandou você entrar? Verdade. Por alguém a quem o Senhor está tratando. Muitas vezes nós nos compadecemos de pessoas que estão em lutas, em problemas, mas é um tratamento do pai com o filho, e nós não podemos intervir nesse tratamento. E aí nós fazemos guerras desnecessárias que trazem grande prejuízo para a nossa vida, né? E às vezes nós ouvimos o conselho: não faça essa guerra, não compre essa guerra, e a gente fica com dó. E aí acha que a gente tem mais misericórdia do que o Senhor. O Senhor, ele é um Deus de misericórdia, mas quando ele define trazer a justiça, nós não podemos entrar naquele conflito que o Senhor já estabeleceu. Não é nossa guerra. Eu tenho que aguardar. Se o Senhor disse: Não vá, porque eu não estarei com você nessa guerra, nós temos que recuar. Igual a apóstola Luciana falou, recuou e deixou o Senhor fazer o que ele tinha que fazer. Então, dentro desse tempo de guerra desnecessária, nós precisamos entender qual é a guerra que eu posso guerrear e qual a guerra que eu não posso. Se Deus não me enviou para aquela guerra, eu não posso tomar, mesmo com boa intenção,
aquela direção e partir para a guerra por alguém que muitas vezes o Senhor está tratando. Outras vezes é porque o Senhor já aborreceu aquela pessoa e aquela pessoa já endureceu o coração de tal forma que ela não ouve mais o Senhor. E aí nós nos colocamos no meio de uma guerra desnecessária, no meio de uma guerra que não vai trazer pacificação, porque o objetivo da guerra é a pacificação. Só que nós não podemos tomar a guerra como algo a longo prazo que você vai ficar guerreando. A guerra ela tem que ser rápida e objetiva, alcançar o Isso. propósito e retornarmos para o tempo de paz. O objetivo do Senhor não é que vivamos em guerra, né? Nós temos as guerras, o tempo de guerra. E é interessante que a palavra do Senhor, no tempo que os reis saíam para a guerra, ou seja, eles não passavam o tempo todo guerreando. Tinha o tempo de guerra, então eles iam, conquistavam e voltavam para casa com os despojos, voltavam em paz. Tomando o exemplo de Davi, que a Lu colocou, não tem um homem mais sábio, a meu ver, dentro da Bíblia, que sabia lutar as guerras. Sabia. Ele não ia para uma guerra sem dizer, Senhor, subirei contra os filisteus, o Senhor vai me entregar nas mãos dos filisteus, e ele só ia debaixo da palavra do Senhor. Vai, porque eu vou entregar. Ou então, você vai aqui pela frente, ele ia. Agora você vai por trás das amoreiras. Tudo Davi só fazia guerra dentro da direção do Senhor. Então, nesse tempo de guerra, nós precisamos entender que se o Senhor não mandar, se o Senhor não nos enviar, não der a direção, nós temos que recuar e nos colocar debaixo da mão do Senhor até que Ele fale conosco. Amém? Posso. Eu Estão pergunto, perguntando aqui, vamos junto. versículo, o versículo que a senhora leu aí. Segundo Crônicas 19, versículos 1 a 4, se não me engano. 1 a 3. Estou escrevendo aqui. Tá. Segundo Crônicas 19, 1 a 3. Isso, já foi colocado ali. É, É. esse ponto, olha que interessante. Então, aqui a gente tem duas coisas. Primeiro, discernir de quem é a guerra e quem está na guerra. É. Ou seja, Deus está nessa guerra, Deus está nessa causa, Deus está nisso daqui. Esse é o primeiro ponto. Foi os textos, né, que a senhora leu, que a Lu leu aqui. Peraí, Deus está tratando ou é o diabo que está batendo? É o primeiro ponto. Se é o diabo que está batendo, a gente resiste. Mas se é Deus que está tratando, a gente se prostra. A É, gente se a arrepende. gente se arrepende. Ou seja, meu irmão, é Deus fazendo, quem sou eu para ele falar para ele não fazer? Porque ele sabe. Então, muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente tenta brigar com Deus e se prostrar diante do inimigo, né? Recuar de medo, né? O inimigo começa a bater, a gente, quero desistir, não aguento mais, não aguento mais essa coisa. Aí, ou seja, a gente se acovarda diante do inimigo e tenta guerrear contra Deus. Então, o primeiro ponto é, para ser o pacificador, eu tenho que ter discernimento. Eu preciso discernir, né, que guerra é essa. Por exemplo, Josafá, apesar que Josafá, apesar de ter tido o princípio correto, mas espera aí, Deus está nesse negócio? Porque Josafá sabia que os profetas de Israel estavam todos contaminados. Por isso ele pede um profeta de Judá. Mas aí entra uma coisa. Quantas vezes nós entramos em certas guerras por medo de dizer não? Né? A pessoa vai pedindo, você fica com aquele constrangido, né? Aí você apanha por tabela, né? Porque você fala assim, meu irmão, tô fora dessa, não entro não, de jeito nenhum, né? Como diria a Ema, cada um com seus problemas, né? Mas parece ser um pouco é, ríspido e estúpido, mas a gente tem que entender que se temos uma guerra e se Deus está guerreando,
um princípio foi quebrado. Você entendeu? E aí, peraí, houve arrependimento disso daqui? Houve quebrantamento para isso? Mas o segundo ponto aqui, que ouvindo vocês falar, é: tem guerras que eu próprio provoco. São as minhas guerras internas. E eu jogo isso e faço do meio que eu vivo um campo de batalha. Então eu tenho as guerras de Deus contra, por exemplo, Deus mesmo disse, eu quero matar. Nesse texto de Micaías, o Senhor diz, eu quero matar Acabe. Quem vai fazer isso? E levanta um, na reunião que Deus estava falando, fala, pode deixar que eu faço isso. Quem é você? O espírito de mentira na boca dos profetas. Então vai. E ganhará êxito. Mas Deus estava querendo acabar, olha só, Deus estava querendo acabar com Acabe e Josafá estava no meio. Deus não estava querendo acabar com Josafá. Quase que Josafá morre de tabela. Ou seja, quase que Josafá morre de graça. Né? Esse é o ponto. Às vezes a gente não tem discernimento na onde a gente está entrando. Né? A gente quer ser bonzinho, a gente quer ser os guerreiros, a gente resolver tudo. A gente quer a síndrome de Jesus, né? A gente quer ser o Salvador, né? A gente quer. Não, peraí. Resolver o problema de todo mundo. Exatamente. A gente quer resolver o problema de todo mundo, né? E a gente vai comprando para a nossa vida um monte de guerras que não são nossas. Não, peraí, não fui eu que fiz isso, né? Peraí, irmão, quem que está guerreando contra... As pessoas às vezes começam, apóstolo, peraí, tá, vamos entender a causa aqui para a gente poder, né, entender que se a gente resolve com uma oração, se a gente resolve com arrependimento, né? Se a gente não resolve, só segura firme na mão de Jesus e vai, né? Ou seja, a gente não sabe o que fazer, né? Se a gente ri ou chora junto, mas um dos pontos que eu mais tenho visto nessa geração, né, quando a gente entra dentro das guerras, é sabedoria. A guerra se vence não só com músculo, se vence com estratégia. Então, uma dessas batalhas, eu lembro de Davi. Saul tinha feito, descumprido, né, matado quem não deveria, um povo que tinha aliança. O Senhor chega e diz: olha, Davi, o negócio vai acontecer. Não sei se é esse texto aqui, acho que é esse texto que estava lá. Ele diz assim: agora você escolhe 3 anos, 3 meses, 3 dias. Teve uma sentença, É, teve uma consequência aí. 3 anos de fome, se não falha a memória, 3 meses perdendo pelos inimigos, 3 anos. se não falha a memória, mas o último é 3 dias na minha mão. Ou seja, meu irmão, imagina como que é 3 dias na mão de Deus, é pior do que 3 anos de fome, né? Então, veja, só 3 dias na minha mão. Ele disse: Senhor, eu quero estar com você. Eu quero estar com você, porque. Caiu nas tuas mãos, mas não É, caiu na mão dos meus inimigos. mas por quê? O inimigo não vai ter misericórdia. Exatamente, essa é a palavra. O Senhor é misericordioso. Eu sei que se eu me arrepender, o teu coração não aguenta. Né? O teu coração não aguenta arrependido. Então, porque É verdade. se nós olharmos aqui, a gente vê de Acabe. Gente, Acabe era para acabar mesmo. Quando ele se arrepende, o próprio Deus diz: está vendo meu servo Acabe? Está lá, está se arrependendo. Ou seja, gente, se Deus não aguenta um ato de arrependimento verdadeiro. Não. Deus não Deus não Deus não se aguenta, né? Quando a gente se arrepende, porque Deus não quer o nosso mal. Eu costumo dizer que arrependimento verdadeiro, para mim, é a chave que move o coração de Deus. Ele diz na palavra: um coração contrito não rejeitará o Senhor. Sim, Não rejeita o coração quebrantado e contrito. exatamente. Se quebrantou, se arrependeu, encontra o favor do Senhor. E esse ponto, apóstolo, para mim, que muda uma chave aqui dentro. Porque a gente está sempre vendo o Deus que quer castigar todo mundo que desobedeceu. Pelo contrário, Deus sempre está no modo longânimo. É assim, ó, você desobedeceu, você tem que morrer. Você desobedeceu, você tem que pagar por isso. Mas aí Deus aplica o modo longânimo, ou seja, não, vou dar mais uma chance, deixa eu dar mais uma chance.
Eu espero que ele volte, porque eu não quero. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer no inferno, para que as pessoas vão no inferno. E só um coração pacífico entende isso. Só um coração pacificador entende isso. Porque quem não é pacificador não entende isso. Ele quer ver a punição de Deus, ele quer ver Deus agindo, quer ver Deus destruindo, ou seja, quer ver Deus irado. Meu irmão, é como a gente fala assim, o último dia, o dia do Senhor, não é bonito, não. A gente fala, nossa, a gente está esperando o dia do Senhor. Não, meu irmão. O dia do Senhor Dia é de trevas terrível. e não de luz, diz a palavra, não é? Sim, a gente nunca viu Deus bravo. E Não, nem quer ser Nem igual. queremos quero tanto ver. ir ainda, né? Então, Deus está sempre esperando um ato de arrependimento, um ato de arrependimento. Então, assim, mais do que uma guerra, é um arrependimento. Mais do que uma espada, é um quebrantamento. Mais do que uma tropa, é um coração quebrantado e arrependido. É isso, Aleluia. é isso que o Senhor busca. Porque o Senhor não quer destruir. Pelo contrário, o Senhor está edificando. E aí eu entro, né? Da minha parte, finalizo aqui esse ponto. Eu digo o seguinte, gente: um, será que eu tenho sabedoria para entrar aonde Deus quer que eu entre e sair aonde Deus quer que eu não entre? Verdade. Dois, será que muito das confusões que eu estou metido, às vezes não é nem Deus e nem o diabo, sou eu mesmo, com as minhas paranoias, com as minhas confusões, com as minhas crises de identidade, com os meus vazios, e aí eu coloco uma casa inteira em desordem por causa da desordem que está dentro de mim, e eu começo a lutar, guerrear, fazer um monte de coisa, que às vezes é só arrependimento, é só, é só ser pacífico, ou pacificador, perdão. É só ser um pacificador. É só entender que, Deus não quer acabar com o meu cônjuge. Deus não quer matar o meu cônjuge. Deus quer levá-lo a um nível profundo. Deus não quer acabar com os meus filhos. Deus quer levá-los a um nível profundo de revelação. Deus não quer acabar com o meu irmão. Deus quer levá-los para um nível profundo de arrependimento e de glória, de conhecimento de Cristo. Deus não quer acabar com o ímpio. Deus, ele quer que todos se salvem. Deus não quer acabar com a humanidade. Deus quer que todos encontrem o caminho da salvação. Então, não Amém. quer acabar com ninguém, né? Mas a gente vê um Deus que quer acabar com tudo. Se a gente fosse ver, gente, Deus está esperando, Deus está alongando, Deus está esticando a paciência para não ter que agir. É assim que aconteceu com Nínive. Veja Nínive, uma terra totalmente má, e aí a gente olha para o coração não pacificador. A gente vê Jona pregando a força, cumprindo a missão à força, e quando a missão deu certo, o cara emburrou. E a gente não sabe a história final, né? Só termina com ele emburrado, né? Emburrado. Por quê? Porque Deus salvou o povo. Ele não queria que o povo fosse salvo. E ele deixa isso muito bem claro para Deus. Deus, é isso que eu não queria. Porque eu sei que o Senhor não aguenta o arrependimento. O Senhor não aguenta. E esse é o problema. Eu queria que esse povo morresse tudo. E o Senhor não aguenta. Se ele se arrepender, o Senhor vai livrar todos eles da morte, né? O Senhor vai livrar eles da salvação, da destruição. O Senhor vai livrar eles da calamidade. E eu não quero isso. Eu quero que eles morram, né? Então, assim, quantos traumas, né, tinha Jonas? E aí eu digo, muitas guerras. Imagine, vê, em um dia, eu sempre costumo dizer, a pregação de Jonas foi a pior pregação que eu já vi na Bíblia. A cidade era 3 dias para andar. O cara fez em um dia pregando. Imagine. Como que foi essa pregação? O cara saiu correndo e arrependa-se, né? Porque se era 3 dias para poder atravessar ela, ele fez em um. Então a gente vai ver que o cara só gritou: arrependa-se. E o povo se arrependeu. E aí o Senhor livre, ele diz: você não está vendo? Gente, se não falha a memória, 200 mil pessoas ou 100 mil pessoas. Era muita gente. Você não está vendo que eles se arrependeram? Não teria eu misericórdia disso? Não teria eu prazer em ver o arrependimento desse povo? Mas ele diz: não,
Eu não quero. Eu não quero ver o arrependimento desse povo. Aqui, irmãos, eu falo agora como conselheiro, né? Tem muita gente que não quer ver a transformação, já não quer ver a transformação da sua casa. Eu já vi muitas vezes, quando a gente fala assim, irmãos, vamos orar. Não, apóstolo, eu não quero mais orar. Eu não quero que Deus mais conserte. Eu não quero que Deus mais conserte a minha casa. Eu não quero que Deus mais conserte. Não, eu não quero mais conserto. Eu quero que Eu quero ir embora. eu quero que morra, eu quero distância. Eu estou tão ferido, eu estou tão cansado que eu não quero mais ver Deus agindo. Eu não quero isso. Então esse é o ponto. E aí entramos em níveis de guerras desnecessárias, porque eu vou estar guerreando contra a vontade de Deus. E aí eu pego aquele texto. Será que eu não estou guerreando contra Deus? Será que eu não estou lutando contra Deus? Foi o texto de Atos. Será que eu não estou lutando contra Deus? E aí a gente fica a vida inteira frustrado porque as nossas orações não foram respondidas, porque os nossos clamores não foram ouvidos, porque a nossa palavra não foi atendida. Mas será que nós estamos lutando contra Deus e Verdade, contra a porque vontade Deus dele? sabe o tempo de cada um. Sim. Deus sabe, Deus nunca vai errar o tempo da nossa vida, é isso que eu penso. Ele não vai errar, ele é Senhor do tempo, é isso que eu penso. Né? Senhor do tempo, sabe tudo, controla tudo, sabe de todas as coisas, sabe o que é bom para o seu povo, sabe o que é bom para nós. Eu queria falar mais um exemplo aqui, Ed, não sei se você quer discutir junto, sobre tempos diferentes, mas em relação ao rei também, que o Senhor diz para ele, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não mais viverás. E a palavra de Deus diz que em arrependimento ele prostrou-se, né, seu rosto contra a parede. E ali o Senhor viu um verdadeiro arrependimento. E acrescenta a esse rei mais 15 anos. Outro tempo que eu observei enquanto você falava, que é o tempo também Moisés. Eu vejo que Moisés também se colocou muitas vezes como pacificador, porque muitas vezes ele foi falar para Deus sobre o povo. O que que vão falar do Senhor? O que vão falar para ti? Que não, Deus não perdoou, né? Ao ponto de que Deus depois o chamou a atenção por isso. Um outro tempo que eu vejo também é o tempo de Josué, né? A única guerra que ele perdeu foi no tempo errado para ele, foi quando Josué, não, a Bíblia diz que Josué não consultou Deus. Então, a partir do momento que ele não consultou, porque ali eu acredito que ele já tinha muita confiança, porque o Senhor era com ele, né? A Bíblia diz que Deus era com Josué, em tudo que ele fazia, em todo o tempo. Mas com certeza ele consultava Deus o tempo todo. Então, o único momento que Josué não consulta o Senhor dá muito ruim, tanto para ele quanto para o povo de Israel. Exatamente. Então, que a gente tenha sabedoria, né, no nosso dia a dia. Sabedoria naquilo que nós estamos entrando, sabedoria naquilo que nós precisamos sair e sabedoria para entender se muitas coisas não estão dentro de mim. Se eu não vivo conflitos, se eu sou uma pessoa que está conflitando dentro de mim, eu vou sempre viver num ambiente de guerra e nunca de paz. Então, saber o tempo é Sim. muito importante, o tempo que nós estamos vivendo e o tempo do Senhor para a nossa vida. Eu sempre costumo dizer o seguinte: se eu consigo ter paz, eu sei, eu vou pensar muito em entrar em uma guerra. Né? Que, rapaz, vou perder minha paz? Pra quê? Eu vivo em paz, gente. Agora, se eu vivo em guerra constante dentro de mim, eu sempre quero entrar em mais uma, porque esse nível de tumulto dentro de mim já é, já é constante. Eu já vivo nesse ambiente, já vivo na atmosfera. Então, que o Senhor te traga paz. Termino dizendo isso, que Amém. o Senhor te traga paz. Que a Shalom repouse sobre ti e que você saiba ponderar aquilo que o Senhor quer. Bem? Tem, não sei se Amém. o apóstolo quer falar, mas tem uma pergunta aqui para responder. Aqui, ó, da Diene. E quando estamos pedindo por um marido que está indo contrário ao Senhor e ele parece não ouvir, não seria desistir Dos nossos. dos nossos? Então, mas aí que tá. Essa guerra, para mim, é a guerra da paz.
seja, eu vou diante do Senhor, eu não vou fazer guerra em casa. Eu vou clamar ao Senhor para que a longanimidade e a misericórdia dele se estenda. Então, veja, nessa oração é mais do que uma oração de guerra. Para mim, é uma oração de pacificador. Senhor, traz a tua paz sobre o coração desse homem, traga de volta ele, que ele veja. Então, não é. A gente aprendeu esse negócio de guerrear, 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 né? E aí a gente entende que muitas vezes a gente está guerreando contra os nossos. Na verdade, eu tenho que entrar diante do Senhor em paz, dizendo: Senhor, eu amo esse homem e eu quero vê-lo rendido diante do Senhor. Que a tua misericórdia se estenda sobre ele a tal ponto que ele seja livre da condenação. O apóstolo Joseí falou algo no último congresso que a gente teve em Ariquemes, que isso aqui para mim foi interessante, que ele diz acerca do perdão nível Jesus. Porque a gente tem o perdão. Veja só, qual é o perdão? O perdão é perder o direito. Eu não quero me vingar mais. Te perdoei. Mas, se você fez algo errado, você vai pagar por isso. Ou seja, se você cometeu uma infração espiritual, dizendo assim, você vai, você vai sofrer por isso. Exemplo, uma calúnia. Consequências. Você fez uma calúnia. Tudo bem, eu te perdoei. Mas você cometeu um pecado. E o resultado do pecado vai ter uma consequência. Mas qual que é o nível Jesus de perdão? É você perdoar e se tornar um intercessor dessa pessoa, dizendo: Senhor, não, não, tira o nome dessa pessoa do livro da retribuição. Não, ele não precisa pagar por que ele fez, não, Senhor. Livra ele da consequência do pecado dele. Peraí, é assim que Jesus disse, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não impute sobre eles esse pecado. E aí nós entendemos Moisés. Quando Moisés começa a orar pelo povo, eu falava: cara, esse Moisés, ele era muito banana. Porque, cara, diversas vezes Deus falava: sai, Moisés, eu quero matar o povo. Eu falava: não, Senhor, mata não. E ele sendo um pacificador, ele. Mas o próprio Moisés sofreu muito na mão do povo, a ponto do próprio Moisés perder a promessa por causa do povo, né, que irou tanto ele que ele chegou a ferir a rocha. E ele não entrou na terra prometida por causa do povo. Mas em todo tempo ele intercedia pelo povo, dizendo: Senhor, perdoa-os. Não retribua a paga de Estevão. Senhor, perdoa-os e não impute sobre eles esse pecado. Jesus, o próprio Jesus. perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. Então, esse é o nível de oração que nós temos que fazer nesse caso. Por exemplo, nesse caso da família. Vamos lá, se ele está indo contra Deus, é óbvio que ele está indo contra eu também. Vamos supor, minha esposa está indo contra Deus e eu estou indo a favor de Deus, é óbvio que a gente vai ter discordância. É óbvio. Então, eu posso ficar ferido. Então, qual que é a minha oração? Senhor, eu oro por ela e declaro: Senhor, perdoa e que o Senhor não impute nada do que ela está fazendo. Pelo contrário, eu chamo misericórdia para ela. Ou vice-versa, versa-vice. Você entendeu? Então, para mim, não é uma oração de guerra. Para mim, isso é uma oração de misericórdia. É isso. Que você não faz a guerra contra as pessoas. Porque enquanto nós não entendemos que a nossa guerra é contra principados e potestades que estão nas regiões celestes, nós não vamos vencer. A minha guerra não é contra o meu cônjuge, a minha guerra não é contra o meu irmão. Desse ponto, nós temos que ser pacificadores. A nossa guerra é contra os espíritos que estão atraindo aquela pessoa para longe de Deus. E essa guerra, ela é feita fora do ambiente do lar. Vou explicar. Eu não posso guerrear contra os espíritos que estão angustiando o meu marido junto com o meu marido. Isso é algo que eu vou fazer dentro de um espaço, eu e Deus, guerreando por ele. Amém. Porque senão eu começo a me transferir para o meu marido aquela atmosfera da guerra,
Aí começa, porque eu oro por fulano, mas fulano não muda, eu oro por fulano, mas fulano não quer saber de Deus, e você entra naquele conflito. Então, essa palavra aí é uma chave. A mulher, ela tem que ser para com o marido sempre pacificadora, mesmo que ele esteja ali debaixo de uma pressão, de uma opressão, muitas vezes, mas ela não pode guerrear contra o demônio junto com o marido. Confundir as coisas, não dá para, não podemos confundir, né? Então, a nossa mira de intercessão de guerra é contra o inimigo, mas para o nosso marido, a misericórdia, a bondade, né, do Senhor sempre sobre ele, para que ele seja ativado. Ah, Isso é expressão de amor, Sim, né? Porque é a expressão desse amor que o Senhor fala em Coríntios 13. É nós lutarmos para ser o suporte daquela pessoa e ela permanecer no Senhor, ser conquistada pelo Senhor novamente, né? sim. Ser restaurada. Então, nós mulheres temos essa capacitação do Senhor para intercedermos e testemunharmos. E aqui eu faço um parêntese, porque muitas vezes o marido não tem sido alcançado porque a esposa não tem tido essa sabedoria. Então, ao invés dela trazer paz no ambiente familiar, é a discussão, é a crítica, é, é muitas vezes, mas você não quer nada com Deus, você não se aproxima do Senhor. E eu falo isso porque eu aconselho vários casais. E a gente vê que chega um nível da esposa confrontar o marido tão duramente que aí ele vai perdendo cada vez mais a vontade de estar aos pés do Senhor. Sim, exatamente. E aí entra assim, se ele está fazendo algo errado e eu também planto a mesma semente, ou seja, se ele traz guerra, eu também vou na guerra, então se o Senhor agir aqui, vai ter que, eu vou usar essa palavra, castigar eu e ele, eu e ela. Por quê? Porque nós dois entramos e estamos plantando na discórdia. Não é no espírito da pacificação, é no espírito da discórdia. Então ele vai destruir a discórdia. Eu também estou na discórdia e ela também está na discórdia. Então, os dois vão ser colocados nesse mesmo saco de punição, vamos colocar assim, entendendo esse lado. Agora, se eu fico em silêncio, sendo pacífico, e a outra parte tá avançando na guerra, né, assim, nas brigas, nas discórdias, eu tô pacífico. Meu irmão, eu não vou entrar nessa guerra, porque essa guerra não é minha, não é contra a carne ou sangue. Agora, se você está guerreando com o que está dentro de mim, que é a minha fé, que é o meu clamor, que é a minha convicção, que é o meu Senhor, o próprio Senhor vai me defender, não é eu que vou me defender, porque não é contra mim. Ou Exato. seja, essa pessoa não está contra eu, está contra a minha convicção. Então, deixa o Senhor fazer isso. E a única coisa que eu vou exalar a misericórdia, né? Beleza, você está plantando contra, beleza, você está fazendo isso, beleza, continue fazendo. Eu não vou plantar junto com você. Eu não vou revidar na mesma moeda, porque eu também vou receber. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou receber a mesma coisa. Fico quieto. Aí entra o caso que a senhora trouxe do primeiro caso da semana retrasada. Quem? De Abigail. Gente, Abigail foi lá, resolveu o problema, defendeu a família e não falou um A para Nabal. Nabal estava bêbado, quietinho, resolveu o problema. Ó, me perdoe, perdoe minha casa, perdoe meu marido, né? Estava no dia difícil, meu marido estava na menopausa, né? Estava ela no dia foi difícil, ao extremo, né? meu marido estava na TPM, né? Então, assim, né? E resolveu, e Deus tratou com ele. Não foi ela que tratou Ela com não ele. errou o tempo do falar. Não, Ela não errou. ela foi pacificadora, trouxe a resolução e não ficou jogando na cara do marido. Acabou. E aí Deus tratou com ele. Tem mais uma pergunta. É, A Gleice, né? estamos orando? Sim, esse é o caso da misericórdia. Esse é o caso de levantar a oração de misericórdia. Senhor, nós perdoamos. É uma oração que eu vejo sempre os apóstolos, né, Joseí e a apóstola Luz fazendo. Aos homens, perdoamos. Aos demônios, nós pedimos que o Centena. Senhor trate com eles. Mas os homens,
sempre perdoamos e manifestamos misericórdia. Sim, Gleice, então a resposta para a sua pergunta é sim. Oração de misericórdia em questão dos parentes. Glória a Deus. Amém? Amém. Então ficamos por aqui, gente. Deus abençoe. É, ó, antes de terminar aqui, só a questão da Selênia Santos. Eu peço oração pela vida do meu filho primogênito, o nome dele é Pablo, e não sei notícias dele há mais de um ano. A gente, você pode Vamos orar. encerrar orando por ele, né, e por nós. Quer falar mais algo, apóstola? Não, minha querida, já encerramos aqui. Eu queria sim falar, antes do Ed orar, só mais uma chave que eu levo comigo a respeito da oração, né? Eu acredito que quando eu ativo a minha fé e coloco o meu depósito no Senhor, eu acredito nisso, que a gente ora ao Senhor, deixa nas mãos de Deus cada situação, sabe? Essa é uma chave que eu acredito que nós temos que levar uma vida inteira. Você ora e aguarda, porque Deus, eu acredito que Deus, ele tem um conselho a respeito de cada depósito nosso, cada situação que é colocada diante dele. Deus, ele é fiel para guardar o nosso depósito, e ele vai ter sempre um conselho para mim. Sempre em cada oração, aquilo que Deus vê que não vai ser bom para nós, até um não de Deus é uma bênção sobre a minha vida. É isso que eu tenho procurado ter sabedoria quando o não de Deus vem sobre mim. Então, Deus, ele, além de não errar o tempo sobre a minha vida, ele sempre vai ter um conselho a respeito do que eu falo com ele. Amém? E Amém. nosso papel é obedecer, porque Deus sabe o Amém. que é melhor para nós. Amém, Afê? Amém, minha Muito querida, é bom isso te ver, mesmo. minha apóstola. Também, minha linda. Uma alegria, Deus abençoe. muita alegria te ver na telinha. Amém. Vocês estão muito lindos, viu? Vocês são uns filhos Obrigada, muito lindos. apóstola. E orem por Amém. nós vamos pegar para voltar para casa, né? Depois da missão lá em São Paulo, a escola. Nós temos 600 quilômetros para voltar para casa. Acredito que nós vamos chegar com o dia amanhecendo, vamos dirigir. Orem por nós Mas também. nós estamos aqui na intercessão por vocês, viu? Amém. Amém. E não vamos esquecer aqui de orar pelo Pablo, né? Que eu- Vamos orar agora por ele. Pai, nós levantamos as nossas vozes em concordância e oramos pelo Papa que não tem dado notícia. Sim, meu Nós Deus. pedimos que o Senhor incomode o coração dele Em nome agora de Jesus. e que ele possa quebrar todas as barreiras que se levantou contra ele e que ele possa, Senhor, ser tocado pelo Senhor agora e ele venha, Senhor, para se consertar com a família. Que ele traga notícia, que a tua filha saiba, Senhor, onde está o filho dela. Nós pedimos que seja resolvido esse Em nome problema de Jesus. e concordamos acerca disso, que ele Alcance seja esse alcançado Pablo agora. onde ele está. Nós oramos também por cada Amém. família hoje aqui, Senhor, e declaramos que a tua misericórdia se estenda sobre cada um dos teus filhos e eles sejam pacificadores, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 Com vocês. Um beijo grande para todos, um beijo grande para vocês, meus queridos. Que o Amém. Senhor os traga em segurança, guardados e protegidos, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Um beijão também, viu? Beijo, meus amados. Só ver aqui se tem mais alguma coisinha. Não. Amém.